A noite de 25 de agosto de 1874 começou com o farfalhar de sedas e o tilintar de cristais na fazenda Santa Rita, província do Rio de Janeiro. A casa grande brilhava como um farol de opulência em meio à escuridão da senzala. Dezenas de velas de cera francesa iluminavam o salão principal, refletindo-se nos espelhos venezianos que a Sinhá Mariana tanto se orgulhava de exibir. O ar estava pesado com o aroma de jasmim e rosas frescas, arrancadas do jardim pela manhã, pelas mãos calejadas das mucamas. Era o 40º aniversário de Mariana Augusta de Vasconcelos e Souza, e nada poderia ser menos que perfeito. A mesa comprida de jacarandá gemia sob o peso da fartura. Peru assado recheado com farofa de amêndoas, leitão com pele crocante brilhando em gordura dourada, pescadas inteiras nadando em molho de camarão, travessas de arroz branco fumegante salpicado de açafrão, pirâmides de frutas cristalizadas que pareciam joias comestíveis. Garrafas de vinho do Porto e champanhe francês esperavam nas laterais, prontas para serem descortiçadas. Os convidados eram a nata da sociedade cafieira. O coronel Pimentel e sua esposa engomadada, o comendador Ferreira que controlava 3 fazendas vizinhas, o vigário Antônio com sua batina preta impecável, o juiz de paz da cidade, comerciantes portugueses de café e até um representante da Câmara Provincial que havia viajado 3 dias para estar presente. Todos sabiam que estar no banquete de Mariana significava pertencer ao círculo certo, ao poder que movia a província. E no centro daquela opulência, servindo em silêncio absoluto, estava Benedita. Seus pés descalços não faziam som algum sobre o assoalho encerado. Seu vestido de chita simples, mas limpo, contrastava violentamente com as sedas e brocados dos convidados. Seu rosto era uma máscara perfeita de submissão, olhos baixos, expressão neutra, movimentos precisos e graciosos. Ela carregava uma travessa de prata com o peru principal, aquele que seria servido à aniversariante. Mas se alguém tivesse coragem de olhar, realmente olhar, nos olhos de Benedita naquele momento, teria visto algo perturbador. Uma quietude profunda demais. Uma serenidade que não pertencia a uma escrava servindo seus senhores. Era a calma de quem já tomou a decisão mais difícil da vida e agora apenas aguarda as consequências. Benedita, minha querida Benedita. A voz aguda da Sinhá cortou o burburinho das conversas. Venha cá, deixe que todos vejam a artista responsável por este banquete magnífico. Mariana gesticulava com sua mão rechonchuda, os anéis de ouro e diamantes cintilando à luz das velas. Seu rosto redondo e rosado sorria com aquela benevolência condescendente que os senhores reservavam para seus escravos favoritos. Benedita aproximou-se, depositou a travessa diante da Sinhá com uma reverência calculada. Não muito profunda para parecer zombaria, não muito rasa para parecer desrespeito. Exatamente o gesto que havia aperfeiçoado em 15 anos de servidão. 15 anos, senhores e senhoras, Mariana anunciou aos convidados, sua voz embebida em vinho e autossatisfação. 15 anos que esta negra abençoada trabalha em minha cozinha. Não há melhor cozinheira em toda a província. Garanto-lhes que provarão esta noite o céu na terra. Diga-lhes, Benedita, quanto tempo levou para preparar este peru? Desde as 4 da madrugada, Sinhá. A voz de Benedita era baixa, respeitosa, vazia. Temperado com ervas do jardim, recheado com farofa de castanhas e ameixas, regado com manteiga de Minas a cada hora durante o cozimento. Vejam a dedicação. Mariana bateu palmas. É quase como se fosse da família, não é mesmo? Trato-a como filha, como podem ver. Nunca levantei a mão para ela. Nunca precisei do chicote. A bondade, meus caros, a bondade cristã é o verdadeiro caminho para a obediência. Os convidados murmuraram aprovação. O vigário acenou com a cabeça, satisfeito com a demonstração de caridade cristã. A esposa do coronel comentou em voz baixa como era difícil encontrar escravas tão bem treinadas hoje em dia. Benedita permaneceu imóvel,
de cabeça baixa, enquanto discutiam sobre ela como se fosse um cavalo de boa linhagem. Por dentro, contava: 1, 2, 3. Quanto tempo levaria? Ela havia calculado baseada nas anotações do caderno maldito. A dose era generosa, não como as pequenas quantidades que a Sinhá usava para matar devagar. Não. Esta era uma dose para justiça rápida. Pode ir, Benedita. Certifique-se de que a sobremesa esteja pronta no momento exato. Mariana dispensou-a com um gesto displicente, já voltando sua atenção para o prato fumegante à sua frente. Pegou o garfo e a faca de prata, cortou um pedaço generoso da coxa do peru. A carne se desfez, suculenta e perfeitamente temperada. Benedita deu mais um passo para trás, depois outro, até estar novamente nas sombras do salão, onde os escravos domésticos aguardavam como estátuas para servirem. Dali, observou. Apenas observou. Mariana levou o primeiro pedaço à boca, fechou os olhos em êxtase teatral. Divino! Absolutamente divino! Senhor Comendador, o senhor precisa experimentar isto. Cortou outro pedaço, depois, mais um. Comia com o apetite voraz de quem nunca conheceu a fome. 15 minutos. Foi o que Benedita calculou. Em 15 minutos, o veneno estaria na corrente sanguínea. Em 20, os sintomas começariam. Ela tinha tempo. Tempo para ficar ali, nas sombras, e testemunhar o início do fim da Casa Grande de Santa Rita. O salão continuava em festa. Risadas, brindes, conversas sobre a safra de café, sobre os preços em alta no mercado europeu, sobre a inconveniência das ideias abolicionistas que começavam a se espalhar pelas cidades. Ninguém notava a escrava parada junto à parede. Ninguém nunca notava. Mas Benedita notava tudo, e esperava. Suas mãos, que a Sinhá chamava de abençoadas, estavam cruzadas calmamente à sua frente. Mãos que tinham preparado milhares de refeições. Mãos que tinham alimentado aquela mulher por 15 anos. Mãos que naquela noite finalmente tinham servido algo além de comida. Tinham servido justiça. O leilão no porto do Rio de Janeiro cheirava a suor, medo e sal do mar. Benedita tinha 12 anos quando foi arrancada dos braços da mãe e empurrada para cima de um tablado de madeira. Suas pernas finas tremiam sob o vestido roto enquanto homens brancos circulavam ao redor, apalpando seus braços, abrindo sua boca para verificar os dentes, levantando seu vestido para inspecionar suas pernas como se fosse gado. E era exatamente isso que ela era ali: mercadoria. Esta é jovem, forte e aprenderá rápido qualquer ofício, gritava o leiloeiro, um português gordo com voz de trovão. Chegou ontem da Bahia boa linhagem de trabalhadoras domésticas. Quem dá mais? Quem dá mais por esta pecinha promissora? Benedita procurava desesperadamente pela mãe na multidão. Tinha sido vendida separadamente minutos antes para um fazendeiro do interior paulista. A última coisa que Benedita vira foram os olhos de sua mãe, aqueles olhos que a haviam embalado em cantigas de ninar, transbordando de lágrimas e desespero silencioso. Lembre-se de quem você é, a mãe havia sussurrado antes de serem separadas. Lembre-se de que você tem nome, tem sangue, tem história. Não deixe que tirem isso de você. 200 mil réis! Uma voz cortou o ar. Era um homem alto, de bigodes pontudos e roupa cara. Ao seu lado, uma mulher loira e rechonchuda o observava com aprovação. Mariana Vasconcelos tinha apenas 25 anos então, recém-casada, ávida por montar sua casa grande perfeita. Ela tem cara de esperta, comentou Mariana estudando Benedita com olhos calculistas. Pequena ainda, mas posso treiná-la do meu jeito. A tia Joana está velha demais. Precisa de alguém para aprender antes que morra. E assim, por 200 mil réis, a vida de Benedita mudou de dono. Foi colocada em uma carroça junto com outros 5 escravos recém-comprados. 2 homens fortes para a lavoura, uma mulher jovem para ser mucama e 2 crianças pequenas para trabalhos menores. Viajaram por 3 dias até a fazenda Santa Rita, acorrentados como animais, parando apenas para necessidades básicas.
Quando chegaram, o sol estava se pondo atrás da casa grande, tingindo suas paredes brancas de um laranja doentio. As senzalas ficavam a uns 200 metros da casa principal, construções baixas de pau a pique, com telhas que deixavam a chuva passar e chão de terra batida. Era ali que viveriam. Ali que dormiriam amontoados. Ali que contariam os dias até a morte ou a alforria que nunca viria. Benedita? Uma voz áspera, mas não cruel, chamou seu nome. Era tia Joana, a cozinheira que ela deveria substituir eventualmente. Uma mulher negra de uns 50 anos, magra como um galho seco, mas com olhos ainda vivos. Você vai trabalhar comigo. Levante cedo, trabalhe calada, aprenda rápido. A Sinhá não gosta de repetir ordens. Nos primeiros meses, Benedita aprendeu que a sobrevivência tinha regras não escritas. Nunca olhar diretamente nos olhos dos senhores. Sempre responder sim, Sinhá, ou sim, senhor. Trabalhar até suas mãos sangrarem sem reclamar. Aceitar o prato ralo de feijão e farinha como se fosse banquete. E, principalmente, nunca, jamais, mostrar raiva. A raiva era luxo de gente livre. Escravos que mostravam raiva apanhavam até não sobrar raiva alguma, só medo. Tia Joana foi gentil, dentro das circunstâncias. Ensinou-a a preparar os pratos que a Sinhá apreciava. Doces portugueses complicados, assados demorados, conservas delicadas. Suas mãos são boas, dizia a velha. Você tem jeito. Cuide de suas mãos, menina. Elas são sua única proteção nesta vida. Enquanto a Sinhá precisar delas, você não vai para a lavoura. E a lavoura mata. A lavoura de café da fazenda Santa Rita tinha fama de matar mesmo. Benedita via os homens e mulheres voltarem ao anoitecer, curvados sob o peso de cestos imensos, com chicotadas frescas nas costas, olhos vidrados de exaustão. Muitos não duravam 5 anos. Morriam de insolação, de doenças, de acidentes ou simplesmente de desgaste. O corpo humano não foi feito para trabalhar 15 horas por dia sob o sol, mas isso não importava para quem lucrava com o café. Quando Benedita fez 15 anos, tia Joana começou a definhar. Estou cansada, menina, confessou uma noite na cozinha depois que todos já haviam ido dormir. Cansada demais. Este mundo não é lugar para quem tem memória de liberdade. Você é jovem, nasceu nisto. Talvez seja mais fácil para você. Não era. Mas Benedita não disse nada. 3 meses depois, tia Joana começou a vomitar sangue. Dores terríveis no estômago. A Sinhá chamou o médico, não por bondade, mas porque não queria perder sua cozinheira antes de ter a substituta treinada. Velhice, diagnosticou o médico com desinteresse. O corpo está se desligando. Questão de semanas. Benedita segurou a mão de tia Joana quando ela morreu. Uma manhã fria de março de 1862. A velha apertou seus dedos com uma força surpreendente e sussurrou. Não deixe que te apaguem, menina. Guarde sua raiva. Um dia ela vai servir para algo. Depois, soltou o último suspiro e ficou quieta para sempre. A Sinhá nem foi ao enterro na parte dos escravos do pequeno cemitério da fazenda. Apenas comentou durante o almoço. Que pena, Joana era boa cozinheira. Benedita terá que assumir agora. Espero que esteja à altura. E Benedita estava. Suas mãos provaram ser tão habilidosas quanto tia Joana havia previsto. Talvez até mais. A comida que preparava era elogiada em toda a região. A Sinhá se gabava de sua cozinheira para as visitas, como quem se gaba de um cavalo de raça. Minhas negras são as melhores treinadas, dizia com orgulho o proprietário. Nunca precisei do chicote. A bondade, meus caros, funciona melhor que a violência. Bondade. A palavra ecoava na cabeça de Benedita enquanto trabalhava 18 horas por dia. Bondade era não ser chicoteada. Bondade era receber um vestido novo uma vez por ano. Bondade era não ser vendida ou estuprada pelo senhor. A bondade tinha uma barra muito baixa quando você era propriedade de alguém. Aos 18 anos, Benedita conheceu Tomás.
Ele trabalhava na lavoura, um homem alto e quieto que tinha chegado à fazenda vindo de Minas Gerais. Nas noites de sábado, quando havia um pouco de folga, eles conversavam perto da senzala. Não era amor como nos romances que assim a lia. Era mais urgente, mais necessário que isso. Era companheirismo de quem divide o mesmo inferno. Era a necessidade de ter alguém que entendesse sem precisar explicar. Quando Benedita ficou grávida de Miguel, a sinhá ficou satisfeita. Mais um para a fazenda, comentou calculando mentalmente o valor futuro daquela criança. Benedita segurou o filho nos braços quando ele nasceu e entendeu finalmente o significado verdadeiro do medo. Porque agora não era só sua vida, era a dele também. E ele pertencia a sinhá tanto quanto ela. Era uma manhã quente de julho, quando o destino colocou a verdade nas mãos de Benedita. A sinhá tinha ido à cidade passar o dia com amigas, algo raro que acontecia talvez 3 vezes por ano. Benedita estava preparando o almoço quando percebeu que tinha acabado o açúcar refinado, aquele que a sinhá insistia para seus doces. O açúcar comum da senzala não servia. A despensa especial da sinhá ficava trancada. Uma pequena sala nos fundos da casa grande onde ela guardava ingredientes importados, vinhos caros e outros tesouros culinários. Normalmente era a própria sinhá quem abria quando necessário. Mas hoje ela estava fora e tinha deixado o molho de chaves com Benedita, algo que acontecia talvez 1 ou 2 vezes por ano quando viajava. Seja rápida, a sinhá havia instruído. E não mexa em nada além do necessário. Eu sei onde cada coisa está. Benedita abriu a porta pesada. A despensa cheirava a especiarias, baunilha e madeira envernizada. Prateleiras altas guardavam potes de conserva, sacos de açúcar de diferentes tipos, garrafas de azeite português, latas de chá inglês. Era um tesouro de abundância em uma fazenda onde a senzala comia feijão com farinha e, se tivesse sorte, um pedaço de toucinho. Ela encontrou o açúcar refinado na 3ª prateleira e estava prestes a sair quando seu olho captou algo estranho. Atrás de uma fileira de potes de geleia de goiaba, havia um espaço vazio, como se algo tivesse sido propositalmente escondido. Benedita hesitou. A ordem era clara: não mexer em nada desnecessário. Mas algo, intuição, curiosidade ou talvez destino, fez sua mão se mover. Ela afastou os potes de geleia. Ali, escondido nas sombras, estava um frasco pequeno de vidro escuro. Pegou-o com cuidado. O rótulo estava em francês, mas Benedita tinha aprendido a ler um pouco com as filhas da sinhá durante as lições que preparava o lanche para elas. Forçou os olhos, juntando as letras. Arsenicum. Arsênico. Veneno. O coração de Benedita começou a bater mais rápido. Por que a sinhá teria veneno escondido na despensa de comida? Talvez para ratos, mas por que esconder? E então viu. Ao lado do frasco, havia um caderno pequeno, encapado em couro marrom desgastado. Suas mãos tremeram quando o abriu. A letra era da sinhá, aquela caligrafia redonda e caprichada que ela reconheceria em qualquer lugar. E o que estava escrito ali transformou o mundo de Benedita em cinzas. 12 de dezembro de 1871. Velho Severino. Iniciado doses pequenas na cachaça noturna, 2 gotas por dia. 28 de dezembro de 1871. Severino mostra sinais de fraqueza. Aumentar para 3 gotas. 15 de janeiro de 1872. Severino faleceu durante a noite. Declarado como doença do fígado. Dr. Mendes não questionou. Custo de enterro, 5.000 réis. Economia comparada à compra de novo escravo, 650.000 réis. Benedita teve que segurar no batente da porta. Suas pernas fraquejaram. Velho Severino. Ela lembrava dele. Um homem gentil que trabalhava na manutenção da fazenda já com uns 60 anos, mas ainda forte. Tinha morrido de repente vomitando sangue. Todos pensaram que era doença natural. Até o médico tinha dito isso. Mas não era. Tinha sido assassinato.
Com mãos trêmulas folheou o caderno. Página após página de nomes, datas, doses, observações clínicas frias como se estivesse documentando o crescimento de plantas, não a morte lenta de seres humanos. Tia Joana, iniciado 15 de dezembro de 1871. Doses no café da manhã, 2 gotas. Benedita largou o caderno como se queimasse. Tia Joana. A mulher que a havia ensinado tudo. A mulher que morrera em seus braços. Ela não tinha morrido de velhice. Tinha sido envenenada. E Benedita tinha servido o café envenenado com suas próprias mãos, sem saber, como ferramenta inconsciente de assassinato. Pegou o caderno de novo, porque precisava saber. Precisava ver a extensão do horror. Contou os nomes. 14. 14 pessoas assassinadas ao longo de 3 anos. Todas velhas ou com alguma deficiência que diminuía sua produtividade. Todas mortas lentamente, com sintomas que pareciam doenças naturais. Mãe Rita, 3 meses de tratamento, faleceu 10 de maio de 1873. Economia, 500 mil réis. João Coxo, 6 semanas, faleceu 20 de agosto de 1873. Economia, 400 mil réis. Benedita, programado para setembro de 1874, já sabe demais sobre a administração da cozinha. Substituir por mucama mais jovem e ignorante. Economia estimada, 800 mil réis. O mundo parou. Seu nome, Ali. Escrito com a mesma letra caprichada, com a mesma frieza calculista. Sua sentença de morte já estava decidida, planejada, agendada. Em menos de 2 meses, a Sinhá começaria a colocar veneno em sua comida. Morte lenta, dolorosa, como tinha feito com tia Joana, como tinha feito com 14 outros. Benedita fechou o caderno com força, mas não conseguiu soltá-lo. Suas mãos, aquelas mãos que a Sinhá chamava de abençoadas, agarraram o couro gasto como se fosse a única coisa real no mundo. Porque talvez fosse. Tudo o mais, a bondade da Sinhá, as promessas de tratamento justo, os elogios à sua comida, tudo era mentira. Sempre tinha sido. A bondade cristã é o verdadeiro caminho, a Sinhá dizia. E enquanto isso, envenenava metodicamente qualquer um que não fosse mais lucrativo manter vivo. Não porque tivesse raiva, não porque fossem ruins, mas simplesmente porque a economia assim ditava. 600 mil réis economizados aqui, 800 mil ali. O valor de vidas humanas reduzido a linhas em um livro de contabilidade. Benedita colocou o caderno e o frasco exatamente onde os tinha encontrado. Reorganizou os potes de geleia na frente deles. Pegou o açúcar refinado, saiu da despensa, trancou a porta e voltou para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Algo irreversível. Porque agora ela sabia. E o conhecimento na senzala era a coisa mais perigosa que alguém podia ter. O conhecimento não te libertava. Te matava. A menos que você fizesse algo com ele primeiro. Naquela noite, Benedita não dormiu. Deitada na esteira na senzala, escutando a respiração de Tomás e dos filhos, calculou, pensou, planejou. Suas mãos, abençoadas segundo a Sinhá, pareciam formigar nas sombras, como se já soubessem o que precisava ser feito antes mesmo de sua mente aceitar completamente. Em 3 semanas seria o aniversário da Sinhá. Um grande banquete estava planejado, a maior festa do ano na fazenda. E Benedita, claro, seria responsável por toda a comida. Suas mãos pararam de formigar, ficaram quietas, decididas. Se ia morrer em setembro, preferia escolher como usar agosto. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Benedita. Não pelo trabalho pesado era tudo que ela conhecia, mas por ter que usar aquela máscara perfeita de normalidade, enquanto por dentro uma tempestade rasgava sua alma em pedaços. Cada vez que a Sinhá a chamava de minha querida Benedita, cada vez que elogiava sua comida, cada vez que sorria com aquela benevolência falsa, Benedita tinha que engolir a bile que subia em sua garganta e responder, sim, Sinhá, com a voz mansa esperada dela. A primeira decisão foi a mais difícil.
Contar ou não contar a alguém? Tomás era seu companheiro, pai de seus filhos. Merecia saber. Mas contando, estaria colocando-o em perigo. Se algo desse errado, se assim a suspeitasse, Tomás seria torturado para confessar o que sabia. E mesmo que não soubesse de nada específico, apenas saber que havia um segredo já era suficiente para condená-lo. 3 noites após a descoberta, deitada ao lado dele na escuridão da senzala, Benedita tomou a decisão. Não contaria os detalhes, mas precisava avisá-lo de alguma forma. Tomás sussurrou tão baixo que era quase inaudível. Se algo acontecer comigo, algo ruim, você precisa proteger as crianças, precisa prometer. Ele virou a cabeça na escuridão. Benedita não podia ver seu rosto, mas sentiu a tensão em seu corpo. O que está falando, mulher? Promete. Só promete. Não pergunta, não questiona. Só promete que vai proteger Miguel e Ana, não importa o que aconteça comigo. Houve um longo silêncio. Então, a mão calejada dele encontrou a dela. Prometo. Mas, Benedita, o que você vai fazer? Não posso dizer, mas quando acontecer você vai saber. E quando souber, não fala meu nome com raiva. Fala com respeito. Ensina isso para as crianças. Você está me assustando. Eu sei, me desculpa, mas é melhor assim. Tomás não insistiu. Depois de anos na fazenda, ele tinha aprendido que às vezes era melhor não saber. O conhecimento na senzala era perigoso. Ele apenas apertou a mão dela mais forte e ficaram assim até o amanhecer. 2 corpos cansados buscando conforto no pouco que tinham. A segunda decisão foi mais prática. Como e quando? Benedita tinha lido o caderno inteiro naquela primeira vez, absorvendo cada detalhe com a intensidade de quem estuda para salvar a própria vida. A Sinhá era metódica. Usava doses pequenas ao longo de semanas ou meses porque não queria suspeitas. Mortes lentas pareciam doenças naturais. Mas Benedita não tinha semanas, não tinha meses. Tinha apenas uma oportunidade. O aniversário era em 3 semanas. Um banquete com 20, talvez 30 convidados. A comida seria farta, elaborada, e Benedita seria responsável por cada prato. A Sinhá confiava nela completamente. Afinal, por que não confiaria? Benedita era sua cria, sua cozinheira obediente, sua quase família. Mas Benedita não podia simplesmente envenenar toda a comida. Primeiro, porque não queria matar inocentes, se é que os ricos que lucravam com o sistema de escravidão podiam ser chamados de inocentes. Segundo, porque seria óbvio demais. Uma morte poderia parecer acidente. 20 mortes seria claramente assassinato em massa, e ela seria executada antes mesmo de poder ver o resultado. Não. Tinha que ser apenas a Sinhá. E tinha que parecer natural o suficiente para pelo menos gerar dúvida. Tempo suficiente para que Benedita pudesse... O quê? Fugir? Impossível com 2 crianças. Esconder-se? Ridículo. Ela era escrava, propriedade registrada. Não havia para onde ir. E foi quando Benedita teve a revelação mais sombria de todas. Não importava o que acontecesse depois. Esta não era sobre escapar. Era sobre justiça. Era sobre tornar-se humana novamente. Mesmo que por apenas um momento. Porque humanos não aceitam ser assassinados passivamente. Humanos lutam, mesmo quando a luta é inútil. Na segunda semana, Benedita começou a estudar o veneno. Voltou à despensa 3 vezes, sempre quando a Sinhá estava ocupada em outra parte da casa. Lia as anotações, memorizava as doses. 2 gotas para a morte lenta, mas quantas para a morte rápida? O caderno não dizia. A Sinhá nunca tinha precisado de morte rápida. Benedita fez cálculos mentais baseados no que tinha lido. Se 2 gotas ao longo de semanas matavam, então talvez 15, 20 gotas de uma vez fossem suficientes. Mas e se fosse pouco? E se a Sinhá apenas ficasse doente e vomitasse, mas sobrevivesse?
Então Benedita seria descoberta, torturada, executada, e tudo teria sido em vão. Precisava ser uma dose que não deixasse dúvida. Uma dose generosa. Benedita decidiu. Metade do frasco. Se fosse muito, a morte seria rápida. Se fosse pouco demais... Bem, não podia ser pouco com aquela quantidade. A terceira decisão foi a mais cruel. Como aplicar? Benedita passou dias observando os hábitos alimentares da Sinhá. Ela comia de tudo, mas havia pratos que apreciava especialmente. O peru recheado era seu favorito absoluto. E no banquete de aniversário, o peru seria a peça central, servido com toda a cerimônia. Mas não podia simplesmente envenenar o peru inteiro. Outros comeriam também. Tinha que ser algo que apenas a Sinhá tocasse. E então, Benedita lembrou. A Sinhá sempre pedia que o prato dela viesse com um molho especial de vinho do Porto reduzido com manteiga, que ela derramava sobre sua porção. Era um capricho dela, algo que nenhum dos convidados geralmente pedia porque preferiam o peru simples. O molho seria no molho, preparado separadamente, servido apenas para ela. Perfeito. Na terceira semana, Benedita começou os prepara o banquete. A Sinhá estava radiante dando ordens, escolhendo a louça, decidindo a decoração. Tratou Benedita com mais gentileza ainda, se é que isso era possível. "Você é meu tesouro", disse certa manhã, acariciando o rosto de Benedita com uma familiaridade repugnante. "Não sei o que faria sem você." "A Sinhá é muito bondosa", respondeu Benedita, as palavras cinzas em sua boca. "Vou te dar um vestido novo depois do banquete. Você merece." 15 anos de serviços impecáveis devem ser recompensados. Um vestido. Como recompensa por 15 anos de escravidão. Por ser arrancada da mãe aos 12 anos. Por ter sido transformada em propriedade. E em 2 meses, esse vestido seria sua mortalha, porque a Sinhá já tinha decidido que ela não era mais economicamente viável. "A Sinhá é generosa demais", disse Benedita curvando-se. 3 dias antes do banquete, Benedita teve uma crise noturna. Acordou banhada em suor frio, o coração disparado. Tinha sonhado com tia Joana, com velho Severino, com mãe Rita, todos os 14 nomes do caderno. Eles a olhavam em silêncio, sem acusação, mas também sem perdão. E então sua própria mãe aparecia no sonho, aquela que ela não via há 15 anos, segurando seus ombros e sussurrando: "Lembre-se de quem você é." Quem ela era? Uma escrava, uma cozinheira, uma mãe, uma assassina prestes a acontecer, mas também uma pessoa, uma mulher com nome, com sangue, com história. Alguém que se recusava a morrer passivamente como um animal sendo abatido. Na manhã do banquete, Benedita acordou antes do amanhecer. Às 4 da madrugada, já estava na cozinha da casa grande. Tinha um dia inteiro de preparações pela frente. As outras mucamas ajudariam com tarefas menores, mas o grosso do trabalho era seu. Acendeu o forno de lenha, preparou as massas para os doces, limpou o peru gigante que seria a peça central. Suas mãos se moviam com a precisão de 15 anos de prática. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava no frasco escondido na despensa. Estava no molho que prepararia no momento exato. Ao meio-dia, a casa grande era um formigueiro. Mucamas limpando, polindo, decorando. O senhor verificando as garrafas de vinho. A Sinhá mudando de roupa 3 vezes até decidir pelo vestido de seda azul importado. E Benedita, no centro da cozinha, conduzindo tudo como uma regente silenciosa. Às 5 da tarde, o peru estava no forno, dourando ou a cada hora de cozimento. Às 6, os primeiros convidados começaram a chegar. Às 7, era a hora de preparar o molho especial da Sinhá. Benedita dispensou as ajudantes. "Vão arrumar a mesa. Eu termino aqui." Ficou sozinha na cozinha. Foi até a despensa. Olhou ao redor para garantir que estava sozinha. Pegou o frasco de arsênico. Suas mãos não tremiam mais. Estavam firmes, decididas.
Verteu metade do conteúdo em uma tigela pequena. Adicionou vinho do Porto, manteiga, um pouco de caldo do Peru, alho, tomilho. Mexeu até o líquido escuro do veneno se misturar perfeitamente ao molho avermelhado. Impossível distinguir. Impossível detectar pelo cheiro ou aparência. Colocou o molho em uma molheira de porcelana fina, uma separada de todas as outras. Esta seria servida apenas a Sinhá. Colocou o frasco de volta na despensa, exatamente onde estava. Voltou para a cozinha. Era a hora. Às 8 horas da noite, o salão principal estava completo. Velas por toda parte criavam um brilho dourado e dançante. Os convidados, em suas melhores roupas, enchiam o ambiente com conversas animadas, risadas, o tilintar de taças de cristal. Assim a Mariana estava no centro de tudo, radiante em seu vestido azul, recebendo cumprimentos e presentes com aquele sorriso largo que Benedita agora via pelo que realmente era, a máscara de um predador satisfeito. Benedita comandava o serviço com precisão militar. As mucamas entravam e saíam da cozinha carregando travessas, sempre sob sua supervisão atenta. Primeiro veio a sopa de abóbora com croutons, suave, cremosa, perfeitamente temperada. Os convidados murmuraram a aprovação. A Sinhá acenou com a cabeça para Benedita, como quem reconhece um trabalho bem feito. A sua negra é realmente excepcional, comentou a esposa do coronel Pimentel. Onde a conseguiu? No Rio, há 15 anos. Um investimento que se pagou 1000 vezes, respondeu Mariana com orgulho proprietário. Custou apenas 200 mil réis. Hoje não a venderia por 3 contos. 3 contos de réis. Era quanto Benedita valia agora, aparentemente. Tinha se valorizado. Que sorte a dela. Em 2 meses, essa valorização seria irrelevante quando o veneno começasse a trabalhar em seu corpo. O segundo prato foi bacalhau à portuguesa, lascas brancas do peixe em azeite dourado, batatas, azeitonas, ovos cozidos. Mais elogios, mais vinhos sendo servidos, mais conversas sobre a safra de café, sobre política, sobre os problemas com as ideias abolicionistas que vinham da Europa. É uma insanidade, trovejou o comendador Ferreira já ligeiramente embriagado. Querem acabar com nossa economia? Como vamos produzir café sem mão de obra escrava? É o caos que pregam. O caos. A Inglaterra aboliu e sobreviveu, comentou timidamente o juiz de paz. A Inglaterra não tem plantations como as nossas. É fácil abolir quando seus negros estão a milhares de quilômetros nas colônias. O comendador bateu o copo na mesa. Nossos escravos são parte da fazenda, como os bois e os cavalos. São ferramentas de trabalho, não gente como nós. Benedita, servindo vinho a 3 metros de distância, ouviu cada palavra. Ferramentas. Não gente. Ela olhou para suas mãos segurando a garrafa cara. Mãos que plantavam, colhiam, cozinhavam, criavam. Mãos que em breve serviriam algo além de comida. O vigário tentou suavizar. Bem, devemos tratá-los com bondade cristã, como nossa anfitriã tão sabiamente faz. A caridade é o caminho de Cristo. Exatamente. Mariana ergueu sua taça. Minha fazenda é prova de que a benevolência funciona. Nunca precisei do chicote excessivo. Tratando-os bem dentro de seus lugares, todos prosperamos. Benedita queria rir, ou gritar, ou ambos. Tratamento bom. Envenenar 14 pessoas lentamente era tratamento bom, aparentemente. Desde que você sorrisse enquanto fazia. Às 9 horas chegou o momento. O peru foi trazido em procissão, Benedita mesma carregando a travessa principal. Era uma ave magnífica, de uns 8 quilos, dourada à perfeição, cheirando a alecrim e alho. Os convidados aplaudiram quando foi depositada no centro da mesa. Magnífico! Absolutamente magnífico! Exclamou a Sinhá, batendo palmas como criança. Benedita, você é uma artista. Venha, venha aqui que todos vejam a responsável por esta maravilha. Benedita aproximou-se, fez uma reverência.
Olhou diretamente nos olhos da Sinhá pela primeira vez em 15 anos. Por um segundo, apenas um segundo, deixou a máscara escorregar. Deixou que Mariana visse algo nos seus olhos. Não saberia dizer o que, mas algo. Talvez reconhecimento. Talvez desafio. Talvez apenas a humanidade que tinha sido negada por tanto tempo. A Sinhá piscou, confusa por um momento, mas depois voltou a sorrir. Afinal, o que uma escrava poderia fazer? Nada. Eram ferramentas, não pessoas. Pode começar a servir, ordenou Mariana. E não esqueça meu molho especial. Já está preparado, Sinhá. A voz de Benedita era calma, plana. Feito exatamente como a senhora gosta. O peru foi fatiado, distribuído. Benedita serviu pessoalmente o prato da Sinhá. As melhores fatias da coxa, suculentas e generosas. E então, com cuidado, pegou a molheira especial. A de porcelana branca com borda dourada, diferente de todas as outras. A que continha o molho vermelho escuro onde metade de um frasco de arsênico dormia misturado ao vinho do Porto. Seu molho, Sinhá. Benedita depositou a molheira ao lado do prato de Mariana. Ah, perfeito. Você sabe que não posso comer peru sem ele? Mariana pegou a molheira e despejou generosamente sobre sua porção. O líquido escuro escorreu sobre a carne branca, infiltrando-se em cada fibra. Alguém mais quer experimentar meu molho secreto? Não, obrigado, disse o comendador. Prefiro o peru simples. Os outros concordaram. Cada um tinha suas preferências e o molho forte de vinho era um gosto particular da Sinhá. Benedita não precisou se preocupar. O destino estava sendo gentil, ou a justiça estava sendo precisa. Mariana cortou o primeiro pedaço, levou à boca. Fechou os olhos em êxtase dramático. Divino! Benedita, este é seu melhor peru. E o molho está perfeito, mais encorpado que o usual. Caprichei especialmente para o aniversário da Sinhá, respondeu Benedita, dando um passo para trás. Os convidados comiam, conversavam, bebiam. A noite fluía como as outras. Ninguém notava nada de errado. Ninguém via a escrava parada junto à parede, de mãos cruzadas, observando, esperando. Benedita tinha calculado 15 a 20 minutos baseada nas anotações do caderno, mas aquelas doses eram pequenas, diluídas ao longo de dias. Esta era massiva, concentrada. Talvez fosse mais rápido. 10 minutos. A Sinhá estava no seu terceiro pedaço de peru, rindo de uma anedota do coronel sobre um escravo fugitivo que tinha sido capturado. 12 minutos. Ela limpou o molho restante do prato com um pedaço de pão. Não posso deixar nada. Está divino demais. 15 minutos. Mariana levantou sua taça de vinho para fazer um brinde. Aos meus 40 anos. Que venham mais 40 de prosperidade e... Ela pausou, a taça a meio caminho dos lábios. Piscou várias vezes. Desculpem, sinto uma tontura estranha. 17 minutos. A taça escorregou de sua mão, caindo sobre a toalha branca, espalhando vinho tinto como sangue. Eu não estou me sentindo bem. 19 minutos. O suor começou. Gotas grandes na testa, no lábio superior. A Sinhá levou a mão ao pescoço, puxou o colarinho do vestido. Está muito quente aqui? Por que está tão quente? Mariana, querida? O senhor levantou-se preocupado. Meu estômago... A voz dela estava ficando rouca, áspera. 20 minutos. O primeiro espasmo. O corpo de Mariana convulsionou na cadeira, derrubando o prato, a faca, o garfo. Tudo foi ao chão com um estrondo. Mariana! O senhor segurou-a pelos ombros. 22 minutos. O vômito. Não comida simplesmente, mas uma massa negra e viscosa. Bile misturada com sangue. O vestido azul de seda ficou manchado de vermelho escuro e marrom. O caos explodiu na sala. Mulheres gritando, homens pulando de suas cadeiras, o vigário fazendo o sinal da cruz e murmurando orações. Chamem o médico! Rápido! O que está acontecendo? Ela está envenenada. Meu Deus, meu Deus!
Benedita não se moveu. Ficou ali, parada, observando, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, como se aquilo não fosse real. Mas era. Era muito real. 25 minutos. Mariana escorregou da cadeira, caiu de joelhos no chão. Suas mãos agarravam o estômago, o rosto contorcido em agonia. Mais vômito, mais sangue, agora saindo também do nariz. E então, em meio ao caos, os olhos de Mariana encontraram os de Benedita. Reconhecimento. Horror. Compreensão. Benedita se aproximou. Ninguém prestava atenção a ela. Todos estavam focados na mulher agonizante. Ajoelhou-se ao lado da sinhá, como se fosse ajudar. Curvou-se perto do ouvido dela e começou a sussurrar. Tia Joana. A voz de Benedita era tão baixa que apenas Mariana podia ouvir, mesmo com todo o caos ao redor. Lembra dela, sinhá? A cozinheira que eu substituí. A que a senhora envenenou com doses pequenas no café da manhã durante 3 meses. Os olhos de Mariana se arregalaram, sangue escorrendo do canto de sua boca. Tentou falar, mas só conseguiu gorgolejar. Velho Severino. Benedita continuou, sua voz monótona, como se estivesse lendo uma lista de compras. 62 anos. Trabalhava na manutenção. A senhora colocava veneno na cachaça dele todas as noites. Levou 6 semanas para morrer. Mariana sacudiu a cabeça fracamente, mas era impossível dizer se estava negando ou apenas convulsionando. Mãe Rita, João Coxo, Pedro Surdo, Antônia Velha. Benedita recitava os nomes como uma ladainha, como uma oração invertida. 14 nomes, sinhá. 14 pessoas que a senhora matou devagar, com cuidado, com anotações no seu caderno. Lembra do caderno? Aquele que guarda na despensa atrás dos potes de geleia? Um som saiu da garganta de Mariana. Talvez tentativa de negar, talvez apenas o som da morte chegando. E o 15º nome no caderno era o meu. Benedita finalmente deixou que um traço de emoção entrasse em sua voz. Não raiva exatamente. Algo mais frio. Mais final. Benedita, programada para setembro de 1874. Já sabe demais da administração da cozinha, a senhora escreveu. Substituir por mucama mais jovem e ignorante. Ao redor delas o caos continuava. O senhor gritava por água, por ajuda, por qualquer coisa. O comendador tinha saído correndo atrás do médico. As mulheres choravam e se abraçavam. O vigário rezava em latim cada vez mais alto. Mas naquele pequeno círculo de 2, na bolha de confissão entre assassina e vítima, ou seria entre vítima e assassina, apenas Benedita e Mariana existiam. A senhora chamava minhas mãos de abençoadas, lembra? Benedita ergueu as mãos diante do rosto contorcido de Mariana. Mãos calejadas, marcadas por anos de trabalho, mas ainda firmes, ainda fortes. 15 anos preparando sua comida, 15 anos alimentando a senhora. E durante parte desse tempo, sem saber, fui a ferramenta do seu assassinato de tia Joana. Servi o café envenenado com minhas próprias mãos. Uma lágrima, ou talvez apenas suor misturado com sangue, escorreu pelo rosto de Mariana. Mas hoje, sinhá, hoje minhas mãos serviram conscientemente. Preparei seu molho especial com todo o carinho. Vinho do Porto, manteiga fresca, alho, tomilho e metade do seu frasco de arsênico, o mesmo que a senhora usou para matar 14 pessoas. Parecia justo, não acha? Mariana tentou agarrar Benedita, seus dedos rechonchudos buscando o vestido da escrava, mas não tinham força. Caíram flácidos, arranhando o ar. A senhora disse que me tratava como filha. Que nunca precisou do chicote comigo, que era bondosa. Benedita inclinou-se ainda mais perto, sua boca quase tocando a orelha da moribunda. Mas a senhora sabe o que é pior que o chicote, sinhá? É o veneno no prato. É a morte que vem sorrindo. É ser chamada de família enquanto sua sentença de morte já está escrita em um caderno. Um espasmo violento sacudiu o corpo de Mariana. Mais sangue jorrou de sua boca, salpicando o vestido de Benedita. Mas a escrava não se afastou.
Permaneceu ali, testemunha final da agonia que ela mesma tinha causado. Todos os 14 que a senhora matou estão te esperando, sinhá. Tia Joana, velho Severino, mãe Rita, todos eles. E eu? Benedita pausou, e pela primeira vez sua voz tremeu levemente. Eu vou encontrá-los também mais cedo ou mais tarde, porque não tenho ilusões sobre o que vai me acontecer. Mas a diferença, sinhá, é que quando eu morrer, vou morrer sabendo que recuperei um pedaço da minha humanidade, que não morri como um animal sendo abatido, que escolhi. Mesmo que por um dia, eu escolhi. Os olhos de Mariana começaram a perder o foco. A vida escorria dela junto com o sangue, com o suor, com os espasmos cada vez mais fracos. Que Deus tenha piedade da sua alma, sinhá. Benedita finalmente se levantou, dando um passo para trás. Sua voz voltou ao tom neutro, servil. Eu não tenho. Foi quando o senhor finalmente notou Benedita ali. Você, o que está fazendo? Afaste-se! Empurrou-a com violência. Benedita tropeçou, mas não caiu. Manteve-se ereta, digna, observando. 3 minutos depois, Mariana Augusta de Vasconcelos e Souza deu seu último suspiro. Seus olhos ficaram abertos, fixos no teto, vidrados em horror eterno. Sangue ainda escorria de sua boca, formando uma poça escura no piso de madeira encerado. O vestido azul de seda estava arruinado, manchado de vermelho, marrom e amarelo. Seu rosto, que tinha sido rosado e sorridente meia hora atrás, estava cinzento, contorcido, irreconhecível. O silêncio caiu sobre o salão. Não mais gritos, apenas o som de choro baixo de algumas mulheres, as orações sussurradas do vigário e a respiração pesada dos homens em choque. Envenenada, disse o coronel Pimentel, quebrando o silêncio. Tem que ser. Esses sintomas já vi antes em casos de veneno. Mas como? Quem? O senhor olhou ao redor, desnorteado. Todos comemos a mesma comida. Não todos, observou a esposa do comendador com voz trêmula. Ela tinha aquele molho especial. Apenas ela comeu daquilo. Todos os olhos se voltaram para a molheira de porcelana branca com borda dourada, ainda sobre a mesa, vazia agora que Mariana tinha consumido até a última gota. E depois, inevitavelmente, todos os olhos se voltaram para Benedita. Ela não tentou correr, não tentou negar, apenas ficou ali, de pé, de mãos cruzadas à sua frente, olhando de volta para aqueles rostos brancos cheios de horror e compreensão crescente. Você, disse o senhor, sua voz um sussurro incrédulo. Você fez isso? Minha esposa confiava em você. Tratava você como propriedade, Benedita completou, sua voz clara pela primeira vez. Ela me tratava como propriedade, porque era isso que eu era, isso que ainda sou. Demônio! Monstro! O senhor avançou, a mão erguida para bater, mas o coronel o segurou. Espere! Precisa haver julgamento, lei, processo. O coronel era prático mesmo em meio ao caos. Ela vai ser punida, mas da forma correta. Punida? Ela vai ser enforcada, queimada viva, esquartejada. O senhor chorava agora, lágrimas de raiva e perda. Matou minha esposa, no dia de seu aniversário, na frente de todos. Benedita permaneceu calma. Tinha se preparado para isso. Sabia que este momento viria. Procurem na despensa, disse, sua voz ecoando no salão silencioso. Nos fundos atrás dos potes de geleia de goiaba, há um frasco de arsênico e um caderno. Leiam o caderno, leiam os nomes. O que você está dizendo? O vigário aproximou-se dela, seus olhos de padre tentando penetrar sua alma. Estou dizendo que vocês precisam ler o que a sinhá escreveu. 14 nomes. 14 pessoas desta fazenda que ela envenenou nos últimos 3 anos. Devagar, com cuidado, com doses pequenas que pareciam doenças naturais. E o 15º nome era o meu. Eu estava programada para começar a ser envenenada em setembro. Um murmúrio percorreu os convidados. Descrença,
confusão. Mentiras! Gritou o senhor. Mentiras de uma assassina desesperada. Então procurem o caderno, repetiu Benedita. Está lá, com a letra dela, com datas, doses, economias calculadas. Ela guardava registro de tudo. O coronel e o vigário trocaram olhares. Devemos verificar, disse o padre. Se há evidências. 5 minutos depois tinham o frasco e o caderno. O vigário abriu o livro com mãos trêmulas. Suas sobrancelhas se levantaram à medida que lia. Passou a página, depois outra, seu rosto ficando cada vez mais pálido. É verdade, sussurrou. Meu Deus, é verdade. Está tudo aqui. Nomes, datas, doses de veneno. Ele olhou para o cadáver de Mariana com o horror renovado. 14 assassinatos. Ela cometeu 14 assassinatos. O silêncio que seguiu foi diferente. Não mais de choque apenas, mas de compreensão complicada, de dilema moral que ninguém queria enfrentar. Mas isso não justifica. O senhor tentou recuperar a autoridade. Não justifica uma escrava assassinar sua senhora. Justiça? A palavra veio de um canto inesperado. Era a mulher do comendador, uma senhora idosa que tinha ficado quieta até então. Perdoe-me, mas se tudo isso é verdade, se Mariana realmente matou 14 pessoas... Eram escravos, explodiu o senhor. Propriedade dela, tinha o direito de envenenar? O vigário fechou o caderno com força. Senhorio não inclui o direito de assassinar, mesmo sendo escravos. Isso é um pecado mortal. Ele parecia verdadeiramente perturbado, seu mundo de certezas morais rachando diante dessa complexidade. O que fazemos então? Perguntou o coronel. A escrava confessou. Temos o corpo, temos evidência. Mas também temos este caderno. Olharam para Benedita novamente buscando... O quê? Arrependimento? Medo? Mas ela apenas os encarava de volta, serena, como se já estivesse além deste mundo. Vou ser enforcada, disse ela simplesmente. Todos sabemos disso. Escrava que mata a senhora é enforcada, não importa a razão. Mas antes de morrer, quero que saibam. Minhas mãos serviram justiça esta noite. Não vingança, justiça. Pelos 14 que ela matou. E por mim, que ela planejava matar. Ninguém respondeu. Porque no fundo todos sabiam que ela estava certa. A lei condenaria Benedita. A sociedade exigiria sua morte. Mas a justiça... A verdadeira justiça estava em algum lugar cinzento que ninguém queria olhar muito de perto. O senhor finalmente tomou a decisão. Prendam ela na dependência dos escravos. Amanhã decidiremos o que fazer, mas ela vai pagar. De um jeito ou de outro, vai pagar. 2 homens agarraram Benedita pelos braços. Ela não resistiu. Deixou-se ser levada. Seus pés descalços silenciosos sobre o assoalho, passando pelo corpo de Mariana caído no chão, passando pela mesa ainda cheia de comida intocada, passando pelos convidados que se afastavam dela como se fosse doença contagiosa. Mas antes de sair do salão, Benedita olhou para trás uma última vez. Olhou para a fartura desperdiçada na mesa, para os rostos brancos e horrorizados, para o cadáver da sinhá no chão, cercado por sangue e vômito. E pela primeira vez em 15 anos, Benedita sorriu. A dependência dos escravos onde trancaram Benedita era um cubículo de pedra nos fundos da casa grande, originalmente construído para guardar ferramentas, mas ocasionalmente usado para punir cativos rebeldes. Tinha talvez 2 metros quadrados, sem janela, apenas uma porta pesada de madeira com tranca do lado de fora. O chão era terra batida úmida e fria. Cheirava a mofo, a urina antiga, a desespero de outros que tinham passado ali antes. Benedita sentou-se no canto mais seco que encontrou. A escuridão era absoluta. Não entrava nenhum raio de luz. Mas ela não tinha medo do escuro. Tinha crescido em senzalas sem luz. Tinha sobrevivido em noites onde a escuridão era a única amiga, a única testemunha de lágrimas que não podiam ser vistas em público.
Encostou a cabeça na parede fria de pedra e fechou os olhos. Não havia diferença entre olhos abertos ou fechados ali dentro. E pela primeira vez em semanas, desde a descoberta do caderno maldito, Benedita sentiu algo que não esperava. Paz. Não felicidade. Não alívio exatamente, mas paz. A paz de quem fez o que precisava ser feito. A paz de quem recuperou, mesmo que por um momento, a capacidade de escolher, de agir, de ser humano ao invés de ferramenta. Pensou nos filhos, Miguel e Ana. Essa era a única dor que perfurava sua serenidade. Não os veria crescer. Não estaria lá para protegê-los, ensinar-lhes, abraçá-los, mas havia dito a Tomás para contar a eles a verdade, para que soubessem que a mãe não tinha morrido como um animal. Tinha morrido de pé. Talvez isso fosse egoísmo, talvez fosse cruel deixá-los, mas a alternativa era morrer do veneno da sinhá em setembro, agonizando em uma cama, fingindo que era doença natural, deixando que seus filhos pensassem que a mãe tinha simplesmente apagado, como uma vela sem importância. Não. Assim era melhor. Assim havia significado. Lá fora, através das paredes grossas, Benedita podia ouvir sons abafados, vozes levantadas, movimentação. O banquete tinha terminado em caos, obviamente. Os convidados deviam estar indo embora, horrorizados, chocados, já construindo as versões da história que contariam amanhã, na semana que vem, pelos anos que viriam. A escrava que envenenou a senhora no próprio banquete de aniversário, diriam. E alguns adicionariam, em voz mais baixa, mas dizem que havia um caderno. Dizem que a sinhá tinha envenenado outros antes. A noite avançou. Benedita não sabia que horas eram. Não havia forma de medir tempo naquela escuridão, mas em algum momento, ouviu a tranca sendo removida. A porta se abriu, e luz de tocha invadiu o cubículo, cegando-a momentarily. Levante-se. Era o coronel Pimentel, segurando a tocha, acompanhado pelo vigário. Ambos olhavam para ela com expressões complexas. Benedita não conseguia decifrar totalmente. Havia condenação ali, sim, mas também algo mais. Desconforto, dúvida. Benedita levantou-se com dificuldade. Suas pernas estavam dormentes de ficar sentada na mesma posição por horas. Viemos falar com você, disse o vigário, entrando no cubículo. O coronel ficou na porta, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Não que Benedita fosse tentar. Vão me enforcar? Perguntou ela diretamente, sem rodeios, sem medo na voz. Eventualmente sim, respondeu o coronel. Esse é o castigo para escravos que matam seus senhores. Não há como contornar isso. Não estou pedindo para contornar. O vigário suspirou. Filha, o que você fez foi um pecado mor. Pecado, repetiu Benedita. E o que a sinhá fez? 14 assassinatos não são pecado? O vigário se remexeu, desconfortável. Eram propriedade dela. Propriedade que respira, chora, sangra. Propriedade com filhos e nomes. Benedita deu um passo à frente. O senhor leu o caderno, padre. Viu como ela calculava. Economia de 650 mil réis. Essa era a vida de velho Severino. 650 mil réis. Não vim aqui discutir teologia com você, cortou o coronel. Vim por causa de uma decisão que foi tomada. Benedita esperou. O senhor está transtornado, descontrolado. Quer te esquartejar com as próprias mãos, mas... O coronel pausou. Mas o caderno complica as coisas. Se isso se tornar público, a reputação da família Vasconcelos será destruída. Uma coisa é ser duro com escravos. Outra é envenenar sistematicamente a própria propriedade. Então vão esconder? Vamos resolver discretamente, corrigiu o vigário. Você será vendida, amanhã mesmo, para uma fazenda no interior de Minas, distante,
onde ninguém conhece esta história. Benedita sentiu o chão sumir sob seus pés. Vendida? Não vão me matar? Queremos, disse o coronel friamente. Mas um enforcamento público exigiria explicações, perguntas, investigações. O caderno viria à tona. Então você vai desaparecer. Simples assim. E se alguma vez contar esta história, se uma palavra disso chegar aos ouvidos errados, não apenas você morrerá, mas seu marido e seus filhos também. Era uma sentença de morte diferente, mais lenta, mais cruel talvez. Posso me despedir deles? 1 hora, ao amanhecer, depois será levada. Quando trouxeram Tomás e as crianças ao cubículo, o sol ainda não havia nascido. Miguel, de 8 anos, tinha olhos assustados. Ana, aos 5, chorava baixinho sem entender direito. Tomás estava em silêncio, mas Benedita via tudo em seu rosto. Ele sabia. Mamãe vai viajar, disse Benedita, ajoelhando-se diante dos filhos. Suas mãos tremiam quando tocou seus rostos. Para bem longe, e não vai poder voltar. Por quê? Perguntou Miguel. O que você fez? Benedita olhou nos olhos do filho. 8 anos. Velho demais para mentiras completas, jovem demais para toda a verdade. Fiz o que precisava fazer para que vocês lembrassem que a mãe de vocês era gente. Não coisa. Miguel não entendeu completamente, mas acenou. Um dia entenderia. Benedita abraçou os dois, sentindo seus corpos pequenos contra o seu, memorizando o cheiro deles, o peso, cada detalhe. Sejam fortes, sobrevivam. E quando a liberdade vier, e um dia virá, lembrem desta noite. Lembrem que resistência existe de muitas formas. Tomás finalmente falou, voz rouca. Foi assim, Foi. Valeu a pena? Benedita pensou. Não sei. Me pergunte isso quando estivermos mortos. Ele quase sorriu. Quase. Depois a abraçou e ela se permitiu chorar pela primeira vez. Ali, nos braços dele, com os filhos agarrados às suas pernas, Benedita chorou tudo que tinha segurado durante 15 anos. Quando o sol nasceu, vieram buscá-la. A carroça que levou Benedita para Minas Gerais viajou por 6 dias. Acorrentada no fundo, junto com outros 4 escravos sendo redistribuídos, ela viu a fazenda Santa Rita desaparecer no horizonte. Viu a terra que tinha sido sua prisão por 15 anos ficar para trás. Não chorou. Já tinha gastado todas as lágrimas. Na fazenda dos Almeida, seu novo inferno, ninguém sabia de sua história. Era apenas mais uma escrava cozinheira, comprada por bom preço de uma família que precisava de dinheiro rápido após a morte da senhora da casa. Benedita trabalhou ali por mais 14 anos. Nunca mais viu os filhos. Nunca mais soube de Tomás. Em 1888, quando a Lei Áurea foi finalmente assinada, ela tinha 41 anos e pulmões destruídos de trabalhar em cozinhas cheias de fumaça. Morreu 3 meses depois da abolição de pneumonia. Livre no papel, mas presa no corpo quebrado. Mas a história não terminou com sua morte. Na fazenda Santa Rita, a Casa Grande nunca mais foi a mesma. O senhor vendeu a propriedade 1 ano após o banquete, incapaz de viver com as memórias. Os novos donos descobriram o caderno, porque o coronel, apesar de tudo, o tinha deixado onde estava, como evidência que ninguém queria, mas todos sabiam existir. 14 mortes. 14 assassinatos documentados em letra caprichada. A história se espalhou, como histórias sempre fazem. Em sussurros nas senzalas, em conversas baixas entre escravas domésticas, em olhares significativos entre cozinheiras. Aqui serviu justiça no prato da sinhá. O nome de Benedita se tornou lenda, não heroína. Ela mesma nunca quis ser isso. Mas símbolo. Prova de que mesmo nas correntes, mesmo na escuridão absoluta da escravidão, a humanidade podia dar um último grito. Um grito que dizia: eu existo, eu escolho, eu resisto. Miguel, seu filho, sobreviveu até a abolição. Aos 32 anos, homem livre finalmente, contou a história da mãe aos próprios filhos. Ana foi vendida em 1880,
e nunca mais foi vista. Tomás morreu na lavoura 3 anos depois que Benedita partiu, o coração partido pela perda. Mas as mãos de Benedita, aquelas que assim a chamava de abençoadas, aquelas que alimentaram e mataram, essas vivem nas histórias, nas lendas, nas vozes que ainda ecoam. Hoje, se você visitar o local onde ficava a fazenda Santa Rita, não encontrará nada além de ruínas. A casa grande desmoronou. As senzalas viraram pó. Até o nome da fazenda foi esquecido pelos mapas oficiais. Mas os velhos da região contam que em noites de agosto, mês do banquete, pode-se sentir cheiro de peru assado no ar, cheiro de molho de vinho, cheiro de justiça sendo servida. E se você escutar bem, muito bem, no silêncio da madrugada, talvez ouça o som de correntes se quebrando. Não fisicamente, mas nas memórias, nas histórias, no recusar-se a esquecer. Benedita não salvou ninguém, não libertou ninguém, não mudou o sistema que a escravizou. Mas em um mundo que tentou transformá-la em coisa, ela escolheu ser pessoa, mesmo que por um dia, mesmo que o preço fosse tudo. E às vezes, neste mundo quebrado, isso é revolução suficiente. 1874, 1888. 14 anos separaram o banquete da abolição. Benedita não viveu para ver a liberdade legal, mas naquela noite de agosto, naquele momento em que suas mãos serviram justiça ao invés de comida, ela já era livre. Livre na única forma que importava. Livre na alma. Esta foi a história de Benedita, a cozinheira que descobriu o segredo da sinhá e serviu o último banquete da Casa Grande. Que sua memória não seja esquecida. Que as vozes da senzala continuem ecoando. Das vozes da senzala, eu me despeço. Até a próxima história que precisa ser contada.